Em julho eu completo 30 anos, mas quando eu tinha 28 eu perdi o meu pai. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim, com a partida dele. Eu lembro que quando a gente tava ali no velório e foi se encaminhando pro momento do enterro, a gente foi levando ele ali e vinha aquele aperto no coração de pensar que ele ia ficar ali, né? Eu lembro que o meu tio falou umas palavras muito bonitas, todo mundo se comoveu muito, mas depois que enterrou e que ele ficou ali naquele lugar escuro, sozinho naquele buraco, todo mundo saiu, foi embora, e aí foi me dando aquele aperto no peito de pensar, mas e agora? Ele vai ficar aqui sozinho? Porque eu nunca deixei meu pai sozinho. Nos últimos dias de vida dele, nos últimos anos, eu me dediquei muito pra cuidar da saúde do meu pai, pra cuidar dele. Então eu não deixava ele sozinho porque ele tava com encefalopatia hepática. A mente dele tava muito ruim, assim, então se ele saísse sozinho, era perigoso ele não lembrar onde ele tava. Era perigoso ele se perder. Então, assim, eu não deixava ele sair sozinho pra lugar nenhum. Eu lembro até que ele queria sair sozinho, até pra ir ao supermercado, ele falava que ele conseguia, e eu falava, não, pai, então vai. Pode ir sozinho e tudo. Só que eu ia atrás, observando ele. Ele nunca soube que eu seguia ele no supermercado pra não deixar ele sozinho, porque se acontecesse alguma coisa com ele, eu estava ali, observando ele. Mas naquele dia do enterro, a gente enterrou ele, e ele ficou naquele lugar escuro, sozinho. Não tinha mais ninguém ali. E aí eu senti como se eu estivesse abandonando meu pai. Mas claro, ele já tinha partido, ele precisava ser enterrado. E todo mundo virou as costas e seguiu a vida. Os dias foram se passando e todo mundo voltou a seguir a vida. Normal. Óbvio, todo mundo tem as suas obrigações, tem as suas responsabilidades, mas a vida continuou. E eu sei que eu sempre uso muito aquela frase de que a vida continua e a gente também precisa continuar, mas ali eu tive aquela virada de chave, assim, de que a vida só tinha acabado pra ele e não pros outros. A vida não tinha acabado pra mais ninguém, era só pra ele. E depois que acabou pra ele, ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que ser feito. O que ele conquistou, o que ele construiu até aqui, acabou. Acabou naquele momento, onde ele foi enterrado ali, acabou. Mas a vida continuou pra todo mundo. E isso me faz pensar sobre quantas vezes a gente foi anulando os nossos sonhos só pra caber na expectativa de outras pessoas. Você vai engolindo o seu sonho, você vai adiando as suas decisões, os seus objetivos de vida, você vai deixando sempre as coisas pra depois e vai se diminuindo por achar que alguém pode te criticar, alguém pode te julgar. Só que quando você partir, a vida dessas pessoas vão continuar. Não tem mais o que ser feito depois que esse dia chegar. Então, não deixa de viver a tua vida agora e fazer o que precisa ser feito agora, por medo do que vão pensar a respeito de você, sabe? Viva a tua vida enquanto é tempo. Viva e dê o teu melhor enquanto você pode agora. Mesmo que você não tenha condições de fazer coisas melhores ainda, faça o teu melhor nas condições que você tem agora. Até que você possa usufruir de oportunidades melhores lá na frente. Mas não tenha medo do que vão pensar ou falar a teu respeito, sabe? A partida do meu pai me ensinou muito sobre isso. Parar de ter medo do julgamento dos outros, porque